Bom dia, queridos, graça e paz. Você que está nos acompanhando na nossa rádio, agora também você passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, e logo em seguida canal Conectado ao Sagrado. Mais uma semana começando, segunda-feira, podemos dizer Ebenezer, até que tem nos ajudado o Senhor. Uma semana quando ela começa, quer dizer que um novo ciclo Deus está nos oferecendo para desenvolvermos projetos ou concluirmos aquilo que nós começamos. Então, uma nova semana, um novo tempo, um novo mês está começando. Estamos iniciando o mês de março. Ontem foi dia 1º de março, hoje dia 2 de março de 2026. Que o Senhor te abençoe nessa jornada desse mês que se inicia, dessa semana que se inicia. E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos orando, falando a Ele. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por este mês que está começando, obrigado por esta semana que está se iniciando também. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e o Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Obrigado, Deus, por tudo, pela proteção e pela direção. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando neste dia. Coloca todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que neste dia também sejam repreendidos do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de inveja, de raiva, de mágoa, de rancor, de divisão, de vício, de prostituição, espírito de vingança. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Deus, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Nessa manhã eu quero trazer para nós, nesse nosso devocional, um texto que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8, que diz assim o texto. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desistir. E ele disse, certa vez havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia também naquela cidade uma viúva que vinha a ele repetidamente dizendo, faça-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente ele disse a si mesmo, ainda que eu não tema a Deus, nem me preocupe com os homens, como essa viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me atormentar. E o Senhor disse, ouçam o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Será que Ele os fará esperar? Aqui fala da persistência na oração. A persistência dessa viúva representa a persistência nossa na oração. Então hoje nós vamos refletir sobre um tema fundamental para a vida do cristão, que é a persistência na oração. Então aqui em Lucas 18, versículo 1 ao 8, Jesus ele nos apresenta a parábola da viúva persistente. Né? Então, ele quer nos ensinar sobre a importância de não desistirmos de orar, mesmo diante de dificuldades. Não desistirmos de falarmos com o Pai. Não desistirmos de orar. Talvez se em algum momento da minha vida eu tivesse desistido de orar, eu não estivesse aqui ou você também não estivesse aí. Mas a oração move a mão de Deus. Porque, sabe,
A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A oração é aquele diálogo aberto que você tem com o Senhor. Então, o contexto dessa parábola é dirigido aos discípulos. Então, Jesus ele mostra a importância da oração, mas não só uma oração, uma vez na vida, outra na morte, mas a oração constante. Então Jesus conta aqui um contexto onde os discípulos poderiam estar desanimados ou confusos sobre a vindicação da justiça divina. Como obter a justiça divina? Quais são os personagens dessa parábola? É o juiz injusto, que representa a indiferença e a falta de compaixão. Essa indiferença e falta de compaixão é justamente porque ele não teme a Deus e também não se importa com os homens. Então aqui simboliza a corrupção e a injustiça que podem existir na sociedade e existem em meio àqueles que prefiguram a justiça terrena e não as pratica. E nós temos a viúva, que simboliza a vulnerabilidade humana, a vulnerabilidade do ser humano no contexto social. Mas também representa aqui a perseverança. Uma mulher que não tem ninguém por ela, ela é viúva, não tem ninguém para defendê-la, e ela busca a justiça incessantemente, para que essa justiça a proteja. Então ela não tem poder ou influência, mas a sua determinação levou a buscar a justiça, e a sua determinação também fez com que a justiça agisse. Talvez esteja faltando nos nossos dias justamente isso aí. Então a mensagem passada nesse texto é que a persistência da viúva contrasta com a indiferença do juiz. Então Jesus aqui ele usa essa parábola para nos ensinar que se até um juiz corrupto pode atender a um pedido insistente, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, com certeza ele atenderá os clamores dos seus filhos, dos seus servos. Quais são as lições práticas que nós tiramos dessa parábola? Como nós podemos aplicar ela no dia a dia, na prática? O primeiro ponto aqui é bem notável, né? É a oração como um ato de fé. Veja bem que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras ela é morta. Então aqui a persistência na oração é um ato de fé. Ato é uma obra. Então quando oramos, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus e nossa crença em sua capacidade de agir. Então em Hebreus 11, versículo 6, nos ensina e aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma das melhores maneiras de demonstrar essa fé é orando, ou se não a melhor maneira. Segunda lição prática aqui é a necessidade de perseverança. Muitas vezes podemos nos sentir desencorajados quando nossas orações não são respondidas no nosso tempo, no cronos, no cronometrar, no cronógrafo, no tempo humano. Então a viúva ela ensina que a perseverança ela é essencial. E em Tiago capítulo 5, versículo 16, nós somos lembrados de que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ela é poderosa e eficaz. E temos que confiar, porque no tempo de Deus tudo se resolve. É no tempo de Deus, no Kairos. E eu defino o tempo de Deus como o tempo onde verdadeiramente as coisas acontecem como deveriam acontecer. O terceiro ponto aqui é o caráter de Deus. A parábola nos revela o caráter de Deus. Ele é justo, amoroso e se importa com nossas lutas. E ali na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 32, Paulo nos lembra de que se Deus não poupou seu próprio filho, como não nos dará todas as coisas?
Deus é justo, Ele age por justiça. A quarta lição aqui é o clamor pela justiça. A viúva, ela só queria justiça, ela só clamava justiça. E assim também nós devemos clamar por justiça em nossas vidas e em nosso mundo. A justiça tem que agir, tem que trabalhar livre. Ah, porque é meu filho, é meu parente, eu vou proteger. Não, a justiça de Deus. Então isso nos leva a orar por aqueles que sofrem, por aqueles que estão oprimidos e por aqueles que precisam de ajuda. Ok? E a última lição aqui é o testemunho da perseverança. Compartilhe histórias com pessoas que perseveram na oração e viram respostas. Então isso pode encorajar membros da sua família, da congregação, a continuar orando, mesmo quando a situação parece impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus todo-poderoso, é o grande El Shaddai. Então eu quero nessa manhã concluir dizendo a você que essa mensagem da viúva persistente, ela nos ensina que a oração é um meio poderoso de comunicação com Deus. E a persistência na oração é um sinal de nossa fé e confiança em Deus. Não desista nunca de falar com Deus. Não desista nunca. Porque a melhor resposta vem de Deus. A melhor solução vem de Deus. As coisas acontecem verdadeiramente no tempo de Deus. Então é com Deus que nós devemos primeiramente falar sobre qualquer decisão. É com Deus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Te dê um mês que iniciou, que ontem, né? Inicia hoje, praticamente, primeiro dia útil. Te dê um mês alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz.